Olá pessoal, meu nome é Jéssica Andrade, sou médica reguladora da Prefeitura do Recife. De formação sou cardiologista e ecocardiografista e hoje eu trouxe uma aula sobre os protocolos de acesso aos exames em cardiologia. Os protocolos são ferramentas fundamentais na regulação dos exames, permitem uma gestão mais eficaz e eficiente dos recursos disponíveis e garante que os pacientes recebam um cuidado adequado no momento oportuno. Hoje, nós temos disponíveis 4 exames, que são o Holter, 24 horas, o MAPA, de 24 horas, o ecocardiograma transtorácico e o teste ergométrico. Vou listar todos com alguns exemplos. O protocolo de cada exame, ele vai ter características de classificação vermelha, amarela, azul e verde. O protocolo do Holter, no vermelho, nós temos os pacientes com sintomas decorrentes de alteração do ritmo cardíaco, como palpitações, síncope, pré-síncope, tonturas, dispneia aos esforços e dor torácica típica. Os pacientes que apresentarem também suspeita ou avaliação de arritmias, que podem ser bradiarritmias ou taquiarritmias, por exemplo, uma fibrilação atrial, ou pacientes com história de parada cardiorrespiratória que se recuperaram dela. Esses pacientes com essas características, eles devem ser classificados no protocolo vermelho. Também temos o protocolo amarelo, que são os pacientes que têm risco de evoluir com doenças arritmogênicas, como por exemplo, miocardiopatia hipertrófica, miocardiopatia chagásica, displasia arritmogênica do ventrículo direito, síndrome do QT longo, síndrome de Wolff-Parkinson-White, além de avaliação dos pacientes que possuem marca-passo ou CDI e uma estratificação de risco nos pacientes que já tiveram história de infarto e evoluíram com uma fração de ejeção ao ecocardiograma menor do que 35%. No protocolo verde, a avaliação terapêutica da terapêutica antiarrítmica que foram realizadas nesses pacientes ou uma avaliação pós uma ablação ou cirurgia para arritmia. Eu trouxe alguns exemplos. O primeiro exemplo, a gente pode observar que a pessoa que fez a solicitação não colocou as observações que a gente precisa para poder colocar o paciente dentro dos protocolos, seja vermelho, seja amarelo, seja verde. Aqui nós podemos observar que foi colocado apenas médico solicitante e não colocou observações. O interessante é que seja realizada uma buscativa das características clínicas desse paciente para nós, médicos reguladores, podermos ter a capacidade de reclassificar esse paciente dentro dos protocolos e assim sermos ágeis em realizar o agendamento dos pacientes que necessitem mais. Outro exemplo foi, neste caso aqui, que foi solicitado um monitoramento de Holter, mas a pessoa que inseriu a solicitação no sistema colocou apenas picos hipertensivos. Observem que picos hipertensivos não é uma característica clínica que se encontra dentro das características do protocolo vermelho, amarelo ou verde para Holter. Então, nós, médicos reguladores, devolvemos esta solicitação pedindo um esclarecimento sobre o quadro clínico do paciente e que foi devolvida da forma correta, palpitações. Assim, nós realizamos a reclassificação e agendamos o mais rápido possível quando existem vagas disponíveis. Agora vamos ao protocolo do exame MAPA. Da mesma forma que o Holter, também nós temos características vermelho, amarelo, verde e azul. No protocolo vermelho, nós temos pacientes com hipertensão arterial mascarada, que são pressão arterial limítrofe ou que tem normotensão, com presença de lesão de órgão-alvo. Além disso, a avaliação de hipertensão resistente ao tratamento ou de difícil controle, hipertensão arterial na gestação, hipertensão secundária ou hipotensão sintomática. O protocolo amarelo, nós temos os pacientes com hipertensão arterial do jaleco branco ou efeito do jaleco branco. O protocolo verde seria a avaliação de controle desses pacientes, o controle após
troca de medicações, ou o paciente que já está controlado e você quer só checar. E o protocolo azul, que é o paciente só com hipertenso. Aqui também trouxe 2 exemplos. O primeiro foi inserida a solicitação apenas com a justificativa hipertensão, mas também colocaram como protocolo vermelho. Observa-se que só hipertensão a gente, como médico regulador, não consegue classificar como protocolo vermelho. Eu trouxe esse exemplo para mostrar que nós precisamos de mais dados dos pacientes, como, por exemplo, as medicações que eles estão fazendo uso, se a pressão está controlada, se existem picos, para assim a gente poder realizar essa reclassificação correta, que neste caso, apenas com esse dado, eu reclassificaria como prioridade 3, protocolo azul. Outro exemplo foi esta observação, rotina, também não se encaixa em nenhum dos protocolos. E por isso, e também colocou como prioridade amarela. Por isso, seria outra solicitação que seria devolvida, pedindo esclarecimento sobre as características clínicas do paciente. Aqui nós podemos observar uma solicitação que foi inserida de forma correta. Uma hipertensão do jaleco branco, já com a classificação amarela, como é realizado no protocolo correto. Esse paciente será mantida a solicitação no sistema e agendado quando tivermos vaga oportuna. Outro exame é o ecocardiograma transtorácico. Também dispomos de alguns protocolos. O protocolo vermelho são pacientes que podem ter sopros com sintomas, insuficiência cardíaca descompensada ou uma avaliação inicial de insuficiência cardíaca, pré-operatório, pacientes com câncer ou em quimioterapia, hipertensão arterial pulmonar, doenças da aorta, trombos, massa, cardiopatias congênitas, presenças de 3 sinais de alerta do protocolo amarelo, que eu vou mostrar em seguida, e pacientes gestantes entram no protocolo vermelho. O protocolo amarelo são sopros sem sintomas, um paciente que já tem diagnóstico de insuficiência cardíaca, mas que está compensado, doença arterial coronariana, e aqui nós podemos classificar uma cirurgia de revascularização miocárdica prévia, uma dor torácica típica, hipertensão com 3 ou mais fatores de risco, ou alteração no eletro, ou presença de lesão de órgão-alvo, miocardiopatias e pericardiopatias, que podem se inserir cardiopatia isquêmica, hipertensiva, dilatada, restritiva e hipertrófica, valvopatia ou presença de prótese valvar e arritmias, palpitação, taquicardia, fibrilação atrial ou taquicardiopatia. No protocolo verde, temos os pacientes doentes renais crônicos em hemodiálise, pacientes obesos com IMC maior do que 40 e uma presença de dor torácica atípica. O protocolo azul, os pacientes hipertensos sem outros fatores de risco, hipertensos controlados. Aqui também trouxe alguns exemplos. Por exemplo, aqui foi realizada uma solicitação apenas na justificativa escrito o nome do exame, ecocardiograma transtorácico. Como vocês podem observar, desta forma, nós, médicos reguladores, não conseguimos realizar a classificação correta do risco do paciente. Então, esta solicitação foi devolvida para pedir maiores esclarecimentos sobre o quadro clínico do paciente e característica para que podemos fazer a classificação dentro do protocolo vermelho, amarelo, verde ou azul. Outra solicitação que eu trouxe é esse paciente que foi realizado da forma correta. Um paciente hipertensa, com bom controle pressórico, apresentando uma dispneia aos moderados esforços, além de uma dor torácica atípica e as medicações que a paciente estava fazendo uso. Desta forma, o médico regulador consegue realizar a reclassificação e a solicitação é mantida em fila. Outro exame que nós temos disponíveis é o teste ergométrico. E dentre as características dos protocolos, o protocolo vermelho, uma dor torácica típica, que é caracterizada por uma dor retroesternal ou precordial em aperto, desencadeada por esforço ou estresse, uma arritmia já documentada, síncope, desmaios,
pré-operatório ou presença de 3 sinais de alerta amarelos. Os sinais de alerta amarelos: uma dor torácica atípica, palpitações, doença arterial coronariana estável ou cirurgia de revascularização miocárdica prévia, diabetes, dispneia aos esforços, uma avaliação funcional para atividade física, avaliação de pacientes assintomáticos com risco intermediário para a doença arterial coronariana e miocardiopatias. O protocolo verde seriam os pacientes hipertensos, obesos e com história familiar de doença arterial coronariana precoce. E o protocolo azul, avaliação para atividade física em pacientes sem comorbidades e avaliação para concurso ou perícias médicas. Também trouxe alguns exemplos. Aqui temos uma solicitação sem nenhuma observação. Vocês podem observar que dessa forma a gente não consegue realizar a classificação do protocolo de risco. Então, a gente devolve pedindo que insiram um quadro clínico e características dos pacientes e aí, com a observação, hipertensão, dispneia aos esforços e dor torácica atípica, dessa forma a gente consegue realizar a classificação e manter a solicitação em fila. Outra solicitação, dessa forma realizada de forma correta, uma dor torácica típica, um paciente hipertenso, a gente consegue realizar a classificação, que dessa forma já estava feita atípica, ali o risco amarelo, e a solicitação foi mantida em sistema. É isso, gente. Obrigada.